10 virgens, uma parábola escatológica, né? Uma parábola bem assim, como é que eu posso dizer? Qual a palavra que eu posso usar? Bem sinistra, né? Porque nos assusta quando a gente lê o texto, né? Um texto bem assustador, assim. Mas, como todo texto bíblico, mesmo quando a passagem nos assusta, nos causa determinado choque, ela tem um sentido na Escritura. Então, o nosso desafio como cristãos e leitores é entender o que a Bíblia diz. E não achar o que ela diz, mas entender. Então, vamos começar lendo, né, a parábola das virgens, no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Vamos ler do 1 ao 13. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias ou lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilha juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: nos deem um pouco de óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Comprem óleo para vocês. E saindo para comprar o óleo, enquanto elas foram, chegou o noivo. E as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: na verdade, eu não as conheço. Muito bem, irmãos. Está aí a parábola. E como a gente sabe, né, toda a parábola é contada para explicar ou para ilustrar alguma coisa que foi dito antes. Ela não tem sentido nela mesmo. Se eu procurar sentido, explicação na própria parábola, eu vou começar a inventar explicações. Então eu tenho que entender o que Jesus está ensinando, o que ele está pregando, o que ele está dizendo, o que ele pretende transmitir, quais são as aplicações daquilo, porque aí a parábola vai ficar clara para a gente. Por que as parábolas escatológicas são as mais difíceis de entender? Porque a escatologia é uma área da teologia que lida com as últimas coisas, ou seja, as coisas que ainda não aconteceram. Então, para a gente estudar uma coisa que ainda não aconteceu, é muito difícil. Até porque a Bíblia tem muitos momentos escatológicos que se cumpriram e muitos que não se cumpriram. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês. O dilúvio. Deus falou para Noé: vou derramar o meu juízo sobre a terra. Dessa vez vai ser com água. Levou um tempão para isso acontecer, mas aconteceu. Então, quando o dilúvio aconteceu, aquele momento em que a arca entrou nas águas e toda aquela população foi dizimada, aquele momento foi um momento escatológico, ou seja, o final daquelas coisas. É um momento em que as coisas se completam. Deus também disse para Eli, numa outra história, lá em 1 Samuel: vai chegar o dia em que eu vou tirar você daí, todo o seu trabalho vai acabar, seu sacerdócio vai acabar, e eu vou implantar um novo reino, um novo processo. Levou um tempo, mas aconteceu. Em Gênesis 3,15, Deus falou com a mulher: vai nascer de você um que pisará na cabeça da serpente. Levou um tempão, mas aconteceu. Então tem várias histórias na Bíblia que levam um tempo para acontecer, mas acontecem. E quando acontece, quando chega aquele momento de acontecer o que foi dito, aquele momento é um momento escatológico. Na Bíblia você tem vários textos que falam sobre último tempo, última hora, últimas coisas. Quando Jesus deu o brado na cruz, por exemplo, está consumado. Ou seja, está concluído. Aquele é um brado escatológico. Então tudo que é escatológico é muito difícil. Olhando novamente para Jesus, muitos profetas disseram que ele viria, que o Messias viria, que ia acontecer, mas quando ele veio, do jeito que ele veio,
surpreendeu todo mundo, ninguém esperava que fosse daquela forma. Então por isso que a escatologia é difícil, porque ela lida com o estudo das últimas coisas. E vocês já repararam, irmãos, que a maioria dos cristãos adora falar desses assuntos? Não é? Caramba! E por que eles gostam? Porque é muito especulativo, é polêmico, pode ser qualquer coisa, né? Eu me lembro nos anos 80, quando eu era menino, ainda tinha a União Soviética, para vocês verem como é que eu estou velhinho, né? Ainda tinha a União Soviética. E o primeiro-ministro da União Soviética, que era o Mikhail Gorbachev, ele tinha uma mancha aqui na testa, vocês lembram disso, não? Tinha uma mancha aqui. E aí muita gente disse que aquilo era a marca da besta, que ele era o anticristo. Mas o Gorbachev morreu, né? Tinha um autor também chamado Vim Malgo. O Vim Malgo é um autor de um ministério chamado, que tinha um nome, Chamada da Meia-Noite. Ele publicou muitos livros falando de eventos escatológicos. Tem um livro dele, inclusive que tinha lá em casa, onde ele fala que a Alemanha Oriental, na época que as Alemanhas eram divididas, né? Que a Alemanha Oriental seria a capital do reino do anticristo. Ele escreveu isso, publicou, vendeu o livro, e a Alemanha Oriental nem existe mais. Então lidar com escatologia é difícil por isso, porque lida com coisas que não aconteceram. Então todo mundo curte também, porque dá polêmica, né? Ontem eu vi uma live lá na internet, caramba, o cara entrou, já tinha mais de 3.000 pessoas, porque ele queria falar dos ataques a Israel e tal, e todo mundo gosta desse negócio de fim do mundo, né? O mundo vai acabar, vai explodir, a terra, o Covid, né? O pessoal gosta disso. O que o pessoal não gosta, que os irmãos normalmente não gostam, é de estudar, de ler a Bíblia com cuidado, de meditar nos textos e tentar entender o que eles realmente estão dizendo. Isso os irmãos não gostam, não, porque dá trabalho. E pode ser que os textos bíblicos coloquem por terra muitas coisas que nós falamos e acreditamos. Então, antes de começar a estudar a parábola, eu quero propor algumas reflexões para nós que são importantes. A primeira delas é essa: você pode não concordar com as interpretações, porque na área da escatologia existem muitos tipos de interpretação diferentes sobre os mesmos passagens. Você pode até não concordar, mas você não pode negar o que a Bíblia está dizendo. Não concordar faz parte do jogo. Muitos profetas do Antigo Testamento não concordaram com o que Deus disse. Abacuque não concordou, Jonas não concordou, vários deles discordaram, disseram para Deus: eu não posso concordar com isso. Jonas, inclusive, foi enfático: eu não posso concordar com isso, porque eu sei que o Senhor vai fazer o bem, está errado. Muitos deles não concordavam. Jeremias reclama muitas vezes. Então não concordar está valendo, a gente só não pode dizer que não está no texto. Isso a gente não pode fazer. Você pode também adotar qualquer linha de pensamento, né? Com relação à escatologia, eu posso ser amilenista, pré-milenista, pós-milenista, dispensacionalista, pré-milenista, pré-tribulacionista. Você tem um monte de linha de pensamento diferente. Você pode adotar qualquer uma, você só não pode acrescentar e tirar coisas da Bíblia. Isso você não pode fazer. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas não existe nenhuma passagem na Bíblia que fale de arrebatamento, por exemplo. Não tem nenhum texto que fale sobre isso. Então, muitas histórias são acrescentadas à Escritura. Isso a gente não pode fazer. A gente pode adotar qualquer linha de pensamento. A gente não pode arrancar, nem pode colocar coisas da Bíblia. Isso a gente não pode fazer também. Você pode acreditar em qualquer coisa. Também está valendo acreditar em qualquer coisa. Tem uma obreira famosa aí na internet, no Instagram, uma senhorinha que é líder de uma igreja famosa, que essa semana eu estava vendo uma live dela falando que ela foi levada por Deus até os anéis de Saturno. Lembrei até da música da Rita Lee. Chegou nos anéis de Saturno. Então, assim, você pode acreditar no que você quiser, não tem problema. Desde que você assuma, que eu assuma, que a gente assuma, que o que a gente acredita por decisão pessoal e não por aquilo que a Bíblia diz. Tem um vídeo que eu postei agora no canal, que é sobre o Adventismo do sétimo dia. Postei 2 vídeos lá, né? Os adventistas são evangélicos?
E o que é que os adventistas ensinam? Então, os adventistas ensinam, por exemplo, que Jesus já voltou. Já aconteceu. Não há nenhum texto nas escrituras que fale sobre isso. Então eu aconselho você a assistir os vídeos ou ler outro material. Inclusive, num dos vídeos, o palestrante mostra toda a literatura, né, do adventismo, os livros que eles usam, quem são os autores, o que eles discutem, exatamente para esclarecer, porque nós temos a mania normal da religião de pegar qualquer coisa e aceitar como verdade absoluta e ponto final. Eu posso acreditar no que eu quiser, mas desde que eu assuma. Não, é verdade, é isso mesmo, mas eu acredito nisso e pronto, está acabado. Ok, eu só não posso acrescentar as coisas na Bíblia. Algumas perguntas também que eu preciso fazer antes de estudar a parábola. A primeira delas é a seguinte, uma frase que é comum você ouvir na igreja, né? Eu sempre aprendi dessa forma. Desde que eu era pequeno, eu aprendi dessa forma. Tá, mas você nunca questionou e estudou sozinho o que você aprendeu? Nunca questionou nem estudou sozinho? Nunca teve a curiosidade de ler a Bíblia, ler os textos, ouvir outros autores? Recebeu e ficou e pronto? Outra coisa, né? Muitos irmãos vão dizer, todos os sinais indicam que Jesus está voltando. Ok, e quando não volta? Os sinais eram falsos? Porque o pessoal vai para a internet e fala, míssil Israel, Jesus está voltando. Ou então, Covid, Jesus está voltando. No ano 2000, lembra do ano 2000? Como é que foi a passagem de 99 para 2000? Ia ter o bug do milênio. Você lembra dessa história do bug do milênio? Que todos os computadores do mundo iam travar ao mesmo tempo. Ia ter fome, né? Profecia de Nostradamus, né? A passagem do cometa Halley, lembra da passagem do cometa Halley? Nós vimos o cometa Halley, não diz que você não viu, não que você viu. E o cometa Halley vai acabar o mundo. Tá, e quando não acaba? Os pastores mentiram? Os obreiros mentiram? Era tudo falso? Eu me lembro também, já falei aqui outras vezes, desde que eu sou criança, eu ouço que o anticristo já nasceu. Já ouvi várias vezes que o anticristo já nasceu, que está com 30 anos, está prestes a assumir o comando. Nesse momento ele deve estar com 70, 80, vai ter que tomar a vacina da Covid. Será que a gente não questiona essas coisas? Né? Aceita tudo passivamente? Pode dizer o que quiser, mas eu sei que é no que eu creio. Porque quando você começa a dar aula e pregar, é muito comum o irmão falar assim, você pode falar o que você quiser, mas eu sei o que eu acredito. Eu sei o que eu acredito, o irmão diz. Mas será que você realmente saberia explicar o que você acredita? De onde você aprendeu, como você leu, de onde veio aquele pensamento, aquela doutrina, quem começou a ensinar essas coisas, na história da igreja, em que momento isso aconteceu? Se realizou, né? Como é que foi? É uma pergunta que a gente precisa se fazer, e todas essas perguntas, para nós que somos cristãos, exigem sempre humildade. A Bíblia diz, inclusive, no Novo Testamento, várias vezes, que os crentes da igreja do primeiro século aguardavam a volta iminente de Cristo. E Paulo também declara nas suas epístolas que pregou o Evangelho em todo o mundo conhecido. Mas Cristo não retornou como eles aguardavam. Feitas as perguntas e as reflexões, então vamos começar a estudar do início. E a história da parábola das 10 virgens não começa aí. Ela começa no famosíssimo capítulo 24 de Mateus, quando Jesus faz o seu famoso discurso escatológico, que até a Globo de vez em quando usa, né? Eu me lembro uma época que a Globo andou perseguindo a Igreja Universal. Vocês lembram dessa época? Que teve até, como é que é? Aquele programa que tinha com o Sérgio Chapelin, como é que é o nome? Globo Repórter. Globo Repórter, mostrando os pastores carregando saco de dinheiro. Você lembra disso não? Sim. E aí eu lembro que no Globo Repórter, quando terminou o documentário, nunca mais esqueci disso, a repórter leu Mateus 24. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Leu o texto bíblico para comprovar que o nosso amigo lá era o anticristo, o representante de Satanás. Bom, então vamos para Mateus 24, né? Lembram dessa passagem? Não vou ler ela aqui não, porque você lê em casa. Se você estiver em casa, que é a passagem de os discípulos estão com Jesus no Monte das Oliveiras, e eles olham para
para a construção do templo, e Jesus fala assim, estão vendo esse templo? Eu digo a vocês que não ficará pedra sobre pedra. Muito bem. Que é a frase famosa. Você sabia que essa frase de Jesus é um cumprimento do que Ezequiel previu lá no seu livro, quando ele escreve, profético? Ele diz que Deus mostrou a ele, veja Ezequiel, como eu retiro a minha glória deste lugar. Porque os israelitas se curvam diante de muitos outros deuses. Então Deus já havia previsto, já havia dito, falado que aquela religião estava condenada, que ela ia acabar, que ela ia desaparecer. Tem um início ali em Ezequiel. Bom, logo depois que Jesus fez essa profecia, né, essa declaração profética, essa previsão escatológica, onde ele fala sobre morte, guerra, rumor de guerra, né, fujam para as montanhas, né, as grávidas lamentem os seus filhos, esses dias serão abreviados. Jesus fala de um horror incrível. Bom, logo depois houve grande guerra. Naquele período ali, logo depois da morte de Jesus, até o ano 70, houve muitos conflitos naquela região, e mais de 20 mil judeus morreram em conflitos internos de Israel. Logo depois também houve a ruptura do Império Romano. Mais de 4 ou 5 imperadores surgiram, o Império foi dilacerado, muitas invasões de diferentes nações, então houve grande crise política local e global. A Bíblia também diz em Atos capítulo 11, versículo 30, depois você pode ler, que houve grande fome na terra. Haverá fome, guerra, rumores de guerra, peste, houve fome. No tempo dos apóstolos ainda, eles viram o mundo inteiro desabar em grande fome, foi bem difícil. Na época de Nero, que foi imperador, eu sempre recomendo o filme, se você nunca viu, Covades, é um filme antigo, que de vez em quando passa aí, época de Natal, de Semana Santa, né, que conta a história de Nero. Nero foi um dos imperadores que mais massacrou cristãos, botou fogo em Roma, queimava os cristãos e usava eles como tocha, colocava nas arenas. Foi um imperador que massacrou. No tempo de Nero houve muitos terremotos, e vários desses terremotos geraram também maremotos, que hoje a gente chama de tsunamis. Cidades inteiras desapareceram, inclusive Laodiceia. Cidades inteiras desapareceram naquele tempo. Houve a famosa destruição de Pompeia, já viu o filme Pompeia? Tem lá o vulcão que explode e some com a cidade inteira, né? A famosa destruição de Pompeia. E muitos acreditam, vários historiadores, entre eles Eusébio, que é um historiador cristão, inclusive a CPAD publicou, Eusébio de Cesareia, está lá na CPAD publicado, os livros de história de Eusébio, ele conta que metade do Império Romano desapareceu e metade de Roma foi reduzida a cinza. Então tudo que Jesus proclamou e falou, ele disse ainda, durante o texto ele vai dizer, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. E é verdade, naqueles anos seguintes ali, 20, 30, 40 anos depois, foi desastre em cima de desastre de todo tipo, guerra, rumor de guerra, fome, peste, terremoto, problemas naturais de todo tipo, em todos os lugares. O mundo conhecido sucumbiu diante do juízo de Deus sobre aquele tempo. Os irmãos também sabem que não é a primeira vez que Deus faz juízo na história. Fez juízo no tempo de Noé, fez juízo em Sodoma e Gomorra, fez juízo na Babilônia, fez juízo na Síria, nos filisteus, amalequitas, no Egito. Isso aqui é o maior juízo do que a bagunça que Moisés fez no Egito. Aquele é um juízo de nível top, né? Porque no final o Egito foi destruído e Faraó e seus cavaleiros sucumbiram debaixo do mar. Então foi um juízo assim violento. Não é a primeira vez que Deus faz isso em toda a história. Jesus proclama, e isso vai nos ensinar o que, irmãos? Que Deus age com justiça na hora que Ele determina. Deus é justo. Portanto, como Jesus ensinou em Mateus 24, sempre haverá falsos profetas e falsos cristos, sempre haverá gente dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, melhorada, que não é bem assim,
que Jesus já voltou, ou que ele está demorando. Mas no final, o dono do tempo é Deus, e na hora certa, mesmo que todos esses políticos aí, né, todos esses homens que ganharam dinheiro com a corrupção, muitos homens e mulheres morreram nos leitos de hospital com Covid, porque não tinha respirador, porque não tinha medicamento. E antes da Covid, muita gente morreu no Brasil porque não tinha remédio, porque não tinha médico, porque os caras embolsaram o dinheiro, se corromperam, roubaram. Eles estão rindo porque no país não há justiça, a justiça do homem não prevalece, mas chegará o dia em que Deus exercerá o seu juízo sobre eles. Podem até rir enquanto estão vivos, enquanto ainda estão, né, nas suas casas, nas suas ricas mansões, podem rir, mas chegará o dia em que Deus exercerá o seu juízo sobre todos eles, e como Jesus está dizendo, o juízo vem na hora que Deus determina. Então pode ter profeta, falso profeta, obrigado, pode ter de tudo, mas na hora que Deus estabelecer o juízo, ele virá. E virá poderosamente. Com isso, Jesus nos ensina duas coisas que os cristãos precisam aprender: a manter a sua fé e a perseverar na fé. Manter e perseverar, ir até o fim. Por quê? Porque não é na largada que o crente é abençoado, mas é na chegada. Não é quando começa a nossa vida, é quando termina. Porque o começo da nossa jornada nos leva muitas vezes a caminhos muito difíceis. Mas quando ela terminar, quando a nossa jornada terminar, aconteça o que acontecer, os que nasceram de novo viverão para sempre na presença de Deus. Amém, irmão? Amém. É isso que a Bíblia vai nos ensinar, é isso que Jesus está dizendo. E Jesus coroa isso com uma declaração muito importante. Ele diz o seguinte: o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem os seus servos, profetas, nem o Filho, só o Pai. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que quem vai determinar o fim não é a igreja, não é o mundo, não é o clima, pode mexer na camada de ozônio quanto você quiser, não é o homem que vai mexer, fazer, alterar, acelerar ou desacelerar. Quem começa e quem termina tudo no universo é Deus. É sempre Ele que faz. É assim que Ele age. Lembraram do discurso de Jesus? Mais ou menos? Deu para lembrar? Mas Jesus não para não, Jesus fica animado e começa a falar mais. A partir do versículo 15 de Mateus 24, Jesus fala do juízo que virá especificamente sobre os israelitas. Porque ele fala de um juízo global, nação contra nação, reino contra reino. Só que Jesus vai falar o que agora? De um juízo específico sobre os hebreus. E acontece, 40 anos depois, Tito, imperador romano, vem e acaba com Jerusalém de uma forma avassaladora. Toda a cidade foi queimada e destruída. Muitos acreditam que durante 5 meses de cerco, mais de 1 milhão de homens e mulheres morreram. Olha, 1 milhão de homens e mulheres. Nesse tempo aí, é gente pra caramba. E quem não morreu foi vendido como escravo para o Império Romano. Foi um desespero. E os remanescentes que ficaram lá foram massacrados. E tudo que Jesus está dizendo em Mateus 24, nada mais é do que o cumprimento do que Daniel já havia dito, tanto no capítulo 9 como no capítulo 12. Então Jesus está dizendo o seguinte, que as profecias de Ezequiel, de Daniel e tantas outras que foram entregues no Antigo Testamento, elas estão prestes a se cumprir, e o tempo vai nos mostrar que elas se cumprem mesmo. De forma local, de forma histórica, de forma plena, de forma total, elas se cumprem mesmo. E é o horror da guerra que coloca Israel de joelhos, o Império Romano de joelhos. É um massacre total, cidades inteiras desaparecem. E Jesus, quando fala, ai das grávidas, corram para as montanhas, é porque o negócio é muito feio. Não sei se vocês já viram na televisão, porque o Brasil tem muitos problemas, né, irmãos? Mas nós não temos guerra ainda. O Brasil tem muitos problemas, é verdade, mas nós não temos guerra ainda. Vocês já viram filmes de guerra, documentários de guerra, histórias de guerra? É uma coisa horrível viver debaixo de guerra. É um negócio insuportável. E Jesus, mais uma vez, vai dizer o quê? Que o tempo é do Senhor. O tempo é dele. É Deus que determina quando todas as coisas vão acontecer.
E Jesus está dizendo o quê com tudo isso? Você pode ler lá no Mateus 24 que você vai ver. Ele está dizendo o que com tudo isso? Que todas essas coisas, essas tragédias, esses problemas, essas coisas horríveis, elas são um momento crucial e marcante do reino de Deus que está prestes a começar. E o reino de Deus não tem a ver com a eternidade, com o céu. O reino de Deus tem a ver com o momento em que Cristo ressuscita dos mortos. Jesus fala sobre isso. O reino de Deus é chegado a vós. Quando ele ressuscita dos mortos, ele diz: todo o poder foi me dado no céu e na terra. A partir daquele momento ali, surge um novo povo, redimido, salvo, que vive debaixo da presença de Deus, debaixo do poder de Deus. Esse povo agora vive debaixo do senhorio, da autoridade de Cristo Jesus, que chamou para si essa autoridade. E o reino de Deus então começa poderosamente. E Jesus vai dizer para os seus discípulos que aquele reino que começa ali, ele vai se concretizar. Porque ele diz: chegará o tempo também que não só a Europa será atingida, não só os israelitas serão tocados, mas chegará o dia em que o Filho do Homem virá sobre as nuvens e todas as nações da terra se curvarão diante de mim. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, um hino que nós cantamos muito quando eu era criança. Assim é de ser a vida do Filho do Homem. Então, observe os textos, como Jesus está ensinando gradativamente, dizendo: o fim começa agora, o fim começa aqui, o fim passa por Jerusalém, passa pelo Império Romano, passa por essa geração e tem uma conclusão. Se concluirá no momento em que eu chegar e estiver reinando. Então toda a profecia bíblica, ela tem um cumprimento imediato e tem um cumprimento futuro. Ok? A vinda de Jesus, quando ele encarna e vem, onde é que começa a vinda de Jesus? Começa no dia em que Deus fala com a mulher no Éden, Gênesis 3,15. De ti sairá um. A morte de Jesus começa nos desígnios de Deus, quando a Bíblia diz: o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Então todo o plano de Deus, tudo que Deus planeja, tem início, tem meio e tem fim. Deus começa e Deus termina. Porque Deus não depende dos homens, nem do tempo, nem das circunstâncias. Deus não está sujeito às coisas que acontecem no mundo. Na verdade, parte de Deus. Começa em Deus as coisas que acontecem no mundo. Não é Ele que é atingido pelo que acontece. É Ele que atinge, determina e altera a história. Então Jesus está mostrando que tudo que vai acontecer no futuro, seja lá quando for, começa naquele momento. Na sua palavra, depois na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão ao céu. Começa ali e tem uma marca profunda que vai tocar toda a humanidade. Toda a humanidade saberá que Jesus Cristo é o Senhor, como está escrito em Filipenses capítulo 2. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é uma coisa que começa devagar, gradativamente, nas declarações de Deus, como Deus fez com Noé. Lembra do texto? Gênesis capítulo 6. Noé, não dá mais para conviver com o homem, ultrapassou seus limites, trarei juízo sobre eles. Mas diz a Bíblia lá em Gênesis 6 que Noé recebeu graça, benevolência de Deus. E aí Deus deu a ele um projeto. Nossa, mas levou tempo a beça para a arca ficar pronta. Demorou a beça para fazer. E enquanto ele fazia, o tempo ia passando, nós podemos imaginar na nossa conjectura, à medida que a arca ia se levantando, né, ficando visível, o quanto de escárnio, de deboche, de confronto Noé deve ter suportado. Que a impressão que a gente tem é que ele é completamente maluco, né? Tem um parafuso a menos. Num tempo em que nem chuva direito tinha. De repente, quando o plano de Deus se cumpre, quando a chuva cai e a porta se fecha, e a porta da arca se fecha, assim como a porta do noivo também se fecha na parábola, no tempo certo, o que foi dito ao pé do ouvido, não é? Deixa eu te contar um segredo. Eu vou trazer o juízo. O que foi dito para Noé pessoalmente,
num impacto pessoal momentâneo, no final tem um impacto geral, global, e atinge a todos os homens em todos os lugares. O dilúvio não começou no dia que a água caiu. O dilúvio começou no dia que Deus contou para nós, disse, vou fazer assim. Tudo que Deus faz, irmãos, tem início, meio e fim. Ele começa e ele termina. Amém, irmãos? Amém. Isso deve servir de graça para nós e de segurança, porque isso nos faz confiar na sua palavra. Se ele disse que fará, ele fará para a glória e honra do seu nome. Então a história dos israelitas, de Mateus 24, ela funciona como um tipo de parábola para a sociedade, para a vida. Vai acontecer dessa forma. E aí eu pergunto aos irmãos, vamos fugir? Construir uma nave e partir desse planeta? Não, Jesus vai dizer o quê? Não. Afastar-se não é a solução. Tem que enfrentar. Tem que enfrentar. Porque no meio dos terremotos, dos vulcões que entraram em erupção, das guerras, os cristãos estavam lá. Na Segunda Guerra Mundial, os cristãos estavam lá. Na peste negra na Europa, os cristãos estavam lá. Então Deus não nos manda sair, mas Ele nos manda enfrentar. Como Jesus disse, eu não peço a ti que os tires do mundo, mas que os livres do mal. No mundo eles terão muitas aflições. Jesus disse para os discípulos, vocês terão muitas aflições. Quantos cristãos, irmãos, gostam de ir às igrejas para receber palavras de vitória, não é assim? Deus tem promessa para mim. Quantas frases dessas você já ouviu? Deus tem promessa para mim. Deus tem promessa para você. Deus tem promessa. Eu vou ao culto hoje para tomar posse da minha bênção, tomar posse da minha promessa. O que nós diríamos se Jesus estivesse entre nós e dissesse, você terá aflições? Como nós nos sentiríamos? Rejeitados? Humilhados? Afrontados? Enganados? Ofendidos? Desrespeitados? Desamparados? Porque nós gostamos de ir às igrejas, aos cultos, para receber palavras de vitória, declarações de bênção, que as coisas vão se resolver. Mas se Jesus dissesse para nós, vocês terão aflição, vocês sofrerão, como nós nos sentiríamos ouvindo isso do nosso mestre? E no final Jesus disse assim, mas tenham alegria, alegrem-se. Mas por que, Senhor, nós devemos nos alegrar? Porque eu venci o mundo? Isso significa que na hora final, no momento final, na última hora, no tempo do fim, que é o que a Bíblia chama de escatologia. Na hora final, pode estar ruindo tudo, na hora final eu me levantarei e eu colocarei todas as coisas debaixo dos meus pés. Amém. É a promessa que Jesus faz aos seus discípulos. Então afastar-se não é a solução. Sempre haverá perseguição. Houve no princípio, houve na história, e agora, é só vocês olharem aí, tem vários índices das agências missionárias, vários países onde os cristãos são perseguidos, mortos, emparedados, enterrados vivos, mortos de todas as maneiras possíveis, não podem assumir a sua fé, não podem carregar a Bíblia. Sempre haverá perseguição, sempre haverá também fenômenos naturais, porque não foi o primeiro terremoto nem o último, nem o primeiro tsunami nem o último, nem a primeira Covid, nem a última. A Covid está aqui agora, mas outras pragas vieram antes. E provavelmente outras virão depois. Eu fico sempre imaginando, né, lendo os textos, lendo os livros, ouvindo os depoimentos, na Segunda Guerra Mundial, quando o nazismo perseguiu milhares e milhares de judeus, e tantas pessoas, que os crentes pensaram, chegou o tempo, né? Chegou o fim, é agora. Certamente Hitler é o anticristo, certamente é contra ele que nós vamos lutar. Mas Hitler morreu, o tempo passou e não foi aquele momento. Eu fico imaginando também no 11 de setembro, lembra do 11 de setembro? De 2001, não é isso? 2001, eu estava no trabalho quando o menino do CPD entrou na sala gritando ataque terrorista ao vivo na televisão. Nós ligamos a TV no centro de processamento de dados, naquela época era CPD, né? Ligamos a televisão, estava lá a câmera mostrando o prédio pegando fogo e a gente assistindo, era de manhã, me lembro que era de manhã, daqui a pouco veio um outro avião, a gente viu ao vivo o segundo avião bater na torre e a torre explodiu. O David Wilkerson, pastor evangelista famoso na época, não está mais entre nós, saiu, recolheu,
Ele conta que a igreja naquela semana, a igreja dele ficava na Times Square, a igreja dele lotou. Dezenas, centenas, milhares de cristãos foram para as igrejas orar, pedir a Deus misericórdia. Porque o que a gente achava? Pelo menos o que eu achava, os meus amigos? Que era o fim do mundo, pô. Os terroristas atacaram os Estados Unidos. Com essa coragem, com essa arrogância, com essa ousadia, o que vai acontecer agora? Um contra-ataque. Vai ter uma guerra global, vai morrer todo mundo. E o tempo passou, nós estamos em 21, né? 20 anos se passaram e a vida continua. Jesus então vai dizer que muitos reinos cairão, muitos reinos se levantarão, mas uma certeza os cristãos precisam ter, que Jesus virá. Amém, irmãos? Amém. Ok? Quando ele acaba de contar a história toda, história grande ele contando, hein? No final ele diz assim, o Filho do Homem virá. Então o que a gente aprende de toda essa mensagem de Jesus? Primeiro, a gente aprende que todo cristão de verdade está atento ao que acontece na vida. Por que ele está atento? Porque ele aguarda o dia da volta do Senhor Jesus. Você aguarda, meu irmão, o dia da volta do Senhor Jesus? Amém. O que diz o Salmo 130, versículo 6? Senhor, nós esperamos por Ti mais do que os guardas esperam pelo amanhecer. Os guardas que ficavam em cima dos muros, né? Pô, vigiar muro de noite, meu, é complicado. Vigiar a cidade de madrugada é perigoso. Então os guardas, as sentinelas, de uma versão mais moderna, eles sonhavam, almejavam, esperavam o amanhecer, porque o amanhecer te dá visibilidade, te dá segurança, né? Tem o sol, tem um monte de vantagens, o terreno, tudo que de noite você não está vendo nada. Então os guardas esperam pelo amanhecer. Então eles ficavam com os olhos no sol, e nós cristãos ficamos com os olhos no nosso sol, Jesus, o sol da justiça. Amém. Esperamos por ele mais do que os guardas esperavam o amanhecer. Amém. Jesus também vai dizer na sua história que o verão é certo. Você querendo ou não querendo, o verão vem. Vai chegar. Com certeza. Aqui no Brasil, então, o verão chega no outono, né? Assim, chegam as 4 estações antes. Aqui no Rio, né? No inverno já está 30 graus, já está 40 graus. O verão vem. Então, quando Jesus olha para a figueira, não olhe para a figueira. Ele está falando de quê? Que a árvore, aconteça o que acontecer, ela vai ter a estação dela, vai acontecer. Isso é para nos ensinar que não importa o que venha no mundo, o momento em que Cristo reinará vai acontecer. Aleluia. Nós só precisamos aguardar. Tudo o que Jesus diz é certo no presente e no futuro. São profecias e declarações que têm cumprimento no presente e no futuro. E a vida? E a vida? Perguntariam, e como nós vamos fazer? Não vamos trabalhar? Não vamos estudar? Não vamos comer? Vamos nos entrincheirar? Como muitos fizeram no passado, né? Vende tudo, vamos esperar. Não, irmãos, a vida segue. A vida segue. Como Jesus também diz em Mateus 24. Assim será como nos dias de Noé. Casavam-se, davam-se casamento, viviam, todo mundo está vivendo, o mundo não vai parar. A vida segue. A vida segue. Até que veio o dilúvio, Jesus fala. E os pegou de surpresa. Mas quem foi pego de surpresa? Noé? Não. A mulher dele chegou assim, Noé, está chovendo. Foi Noé que foi pego de surpresa? Foram os filhos de Noé que foram pegos de surpresa? Os animais foram pegos de surpresa? No reino da Disney do Antigo Testamento, os bichinhos foram pegos. Não, quem foi pego de surpresa? Quem não esperava, quem não acreditava, quem achava ridículo, quem achava engraçado, quem provavelmente debochou, quem provavelmente se curvava, se prostrava diante de outra imagem, de outra divindade. Quem foi que escolheu os passageiros da arca? Quem foi que escolheu? Foi Deus. Deus disse para nós, vai entrar você, sua mulher, seus filhos, suas noras e os animais. Foi Deus que escolheu. Foi Deus que falou quem ia entrar. Quem foi que escolheu os passageiros da arca? Foi Deus. É o exemplo que Jesus está dando nesse momento. Então Jesus está dizendo o quê? Se vocês estão aqui comigo, se vocês estão ouvindo as minhas palavras, se vocês estão aprendendo de mim, e se eu estou explicando tudo devagar, com tranquilidade, com clareza, significa o quê? Que vocês são bem-aventurados, vocês são felizes,
poderiam estar mortos, perdidos, destruídos, não. Mas eu quis que vocês estivessem aqui, e como vocês estão aqui, vocês me verão agora e me verão também no reino do meu Pai. Amém. Olha só que coisa interessante. Isso vai lembrar o que, irmãos? Vai lembrar de uma passagem do Evangelho de João, quando Jesus diz a Nicodemos, lembra? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode entrar na arca se Deus não colocar para dentro. Não adianta. Pode bater na arca à vontade lá que não vai entrar. A arca foi fechada por Deus, inclusive. Como é que Deus fecha aquele negócio? Com parafuso? Soldou? Como é que Deus fechou? Foi Deus que fechou. Então Jesus diz para Nicodemos, ninguém pode nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus está explicando e começa a dar exemplos, e aí fala do ladrão, que é a coisa que mais se falava nos anos 80. Né? Ele vem como ladrão. Cuidado, irmãos. Ele vem como ladrão. Você está preparado? Mas Jesus explica, na própria passagem de Mateus 24, que se o dono da casa soubesse que o ladrão vinha, o que ele faria? Fortaleceria a casa, botava mais tranca, botava alarme, cerca elétrica. Tem tanto lugar que você vai visitar aqui no Rio que não está assim, afaste-se. Cão raivoso, cão endemoniado, né? Afaste, cerca elétrica, não é assim? Por que os caras estão se protegendo? Tem lugares que você vai, do Brasil e do mundo, que não tem muro, não tem cerca. Por que em alguns lugares eles estão se protegendo? Porque eles sabem que é perigoso. Então, quem sabe que tem perigo, se protege. Quem não se protege é porque não sabe. Então o ladrão, na verdade, pega de surpresa quem não sabe que ele vem. Porque quem sabe que ele vem, não vai ser pego de surpresa. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Olha quantas coisas Jesus ensinou, irmão. Quantos textos, quantas passagens, quantos cuidados, quantos ensinamentos. E quantas coisas ele disse aos seus servos, não tenham medo, no final o Filho do Homem reinará. O Filho do Homem conseguirá, o Filho do Homem vencerá, que é ele mesmo. E depois que ele fala tudo isso, finalmente ele conta a parábola das 10 virgens. Chega a dar um cansaço, né, irmão? Chega a dar um cansaço. A parábola das 10 virgens, que se baseia em histórias da antiguidade, né? Onde as celebrações de casamento eram feitas quase sempre no entardecer ao anoitecer, por causa do clima. As mulheres ficavam separadas dos homens, né? Juntas ali, as noivas, as concubinas não tinham acesso. O noivo normalmente estava em casa, né? Muitos historiadores vão dizer que os seus amigos vão buscar o noivo em casa para levar ele ao encontro da noiva. Então eles saem pela rua, comemorando, e aí enquanto eles vão na direção da noiva, alguém dá o grito, né? Lá vem o noivo! Você vai no casamento hoje, entra a criancinha com a plaquinha, né? Lá vem a noiva. Mas no Oriente, o noivo tem a maior importância. E as noivas estão preparadas. Por que elas estão com lâmpadas na mão? Porque elas vão sair atrás dele. É um cortejo cerimonial pela noite, com lâmpadas acesas. Tudo muito bonito. E por que Jesus conta isso logo depois de tanta notícia ruim que ele deu? É porque ele quer fazer as comparações. Observe no texto que, na verdade, são várias parábolas. É da figueira, é do servo infiel, é dos talentos, é das virgens. São várias parábolas escatológicas que apontam para a mesma direção. Tudo bem? Tranquilo? Então, o que nós precisamos saber? Que o noivo se aproxima. Não importa se vai levar 2.000 anos, 3.000 anos, 10.000 anos, ou se é amanhã. O que os crentes sabem é que Jesus voltará. Amém, irmãos? O noivo se aproxima. O noivo se aproxima. E o lá vem o noivo não é uma declaração profética do futuro, não. O lá vem o noivo é a declaração que Jesus já deu. Lá vem o noivo. Podem esperar. A figueira não brota, o sol não nasce, a vida não anda, eu voltarei. Podem me aguardar que eu estou voltando. Não é um lá vem futuro. Será que vem? Será que não vem? Quando é que vem? Não, ele vem. Porque o verão vem, o sol vai nascer, e nós somos como os guardas, olhando, esperando nascer o dia.
Então, a parábola é sobre isso. O noivo vem. Não tenham medo, aguardem, ele vem. A parábola é sobre o quê? Sobre virgens? Sobre a meia-noite? Sobre lâmpadas? Sobre azeite? Sobre óleo? Olha, vocês não têm ideia da quantidade de pregações que eu já ouvi na minha vida sobre azeite na lâmpada. Mas muitas e muitas. Coloque azeite, não tire o azeite, cuidado com o azeite, o óleo. Mas a parábola não é sobre azeite, nem sobre lâmpadas, nem sobre virgens. A parábola é sobre o noivo. Assim como a parábola do filho pródigo não é sobre o filho, é sobre o pai. E a parábola da dracma não é sobre a dracma, é sobre a mulher. E a parábola da ovelha perdida não é sobre a ovelha, é sobre o pastor que vai atrás dela. É sempre sobre Deus. É sempre sobre Jesus. É sempre sobre o que ele faz. As noivas estão ali para mostrar que existem duas atitudes possíveis: a insensatez e a prudência. Lembram das passagens? Diz o louco ou o tolo em seu coração: não há Deus. Lembram desse versículo? Diz o louco, não é o tolo, em seu coração. Diz o nécio em seu coração: não há Deus. A Bíblia chama de tolo, de nécio, de insensato. Então tem um grupo de virgens ali que é insensata, é imprudente, e tem um grupo de virgens que é prudente, que aguarda o noivo. Bom, o que é legal no texto é que todas dormiram. Todas dormiram. Ou seja, entre o grande grupo de homens e mulheres que dizem que amam a Deus, que dizem que servem a Deus e que se chamam cristãos, no meio desse grupo todo tem uma galera que dorme com insensatez e tem uma galera que dorme com prudência, porque na verdade todo mundo dorme. Por que todo mundo dorme? Porque o noivo está atrasado. Na palavra, não é isso que diz o texto? Que o noivo demora? Demora para quem, irmãos? Para Deus ou para nós? Para nós, porque tudo que Deus faz no tempo certo, faz na hora exata. Só que Deus é atemporal, então para nós demora, sempre demora. Como é que diz a Bíblia? Deus não retarda as suas promessas, ainda que muitos a tenham por tardia. Parece que demora, mas na hora certa Deus cumprirá a sua palavra. Então, no meio dos servos de Deus e servas de Deus, há os que dormem. E nesse texto aqui, todos dormem. E entre todos os que dormem, há os imprudentes e há os prudentes, há os insensatos e imprudentes. Qual é a diferença entre eles? Qual a diferença entre as noivas? Valendo agora uma passagem para o Mendanha. A que comprou azeite. O azeite. Porque as prudentes dormiram, é verdade. Mas elas têm azeite. E as insensatas nem se preocuparam com azeite. Então elas não estão prontas. Na verdade, o texto, inclusive, ele é bem sinistro. Porque no final, o noivo vai dizer o quê? Eu não sei quem são vocês. Quem são vocês? Não conheço vocês. Deixa a gente entrar. Quem são vocês? Não conheço vocês. Lembra de Mateus 7? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas no teu nome fizemos maravilhas. No teu nome curamos. Jesus fala o quê? Eu não sei quem são vocês. É a mesma frase. É a mesma explicação. A diferença está nas que possuem óleo e nas que não possuem. Não é nas que não compraram ou perderam. O texto está dizendo o seguinte: umas têm e outras não têm. Como disse o Dr. Russell Shedd uma vez, numa palestra, alguém perguntou para o Dr. Russell Shedd o que significa unção. E ele respondeu: uns são e outros não são. Uns têm e outros não têm. Então não basta ser virgem, não basta ser crente, não basta ser evangélico, não basta ser judeu, não basta ser religioso. Porque entre todos esses, há os que creem e há os que não creem. A Bíblia faz essa diferença o tempo todo. Joio e trigo, luz e trevas, dia e noite. No meio do povo de Deus tem sempre essa mistura, bodes e ovelhas, palha e material bom, ouro.
A Bíblia faz isso o tempo todo, vai dizer o seguinte, que no meio do povo de Deus, há os que são e há os que não são o tempo todo. Então não adianta ser servo. A parábola anterior a essa, do servo infiel, vai dizer o seguinte, que havia um servo que estava guardando as coisas do seu senhor, mas o senhor não vem mais não, vai demorar muito, então ele foi infiel. Ele era servo, mas era infiel. Não basta ter talentos. Na parábola seguinte, Jesus vai falar sobre homens que receberam talentos e um deles escondeu. Ninguém liga para isso não, o Senhor não vai esquentar. Então não basta ter talentos. Todos têm talentos, mas ele é um péssimo administrador. Não basta praticar a religião. Em Mateus capítulo 15, versículo 8, Jesus vai dizer: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não basta ter religião, porque a religião não leva o homem para a vida eterna. Tem que nascer de novo. Tem que ser chamado por Deus para entrar na arca. Noé entrou numa arca de madeira, mas nós já entramos na nossa arca, que é Cristo, amém, irmão? Amém. Tem que entrar na arca, Deus tem que botar para dentro da arca. Tem que ter água da vida, do seu interior fluirão rios de água da vida, Jesus fala. Tem que ter algo novo. Não basta estar no culto, cantar todos os hinos, pregar, dar oferta, ser pastor, filho de pastor, líder, obreiro, nada disso leva o homem para Deus não, porque muitos têm isso tudo e não têm o Senhor. Tem que ter o Espírito Santo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, que Deus colocou em nós o Espírito Santo, que é o selo da promessa. O que garante a nossa salvação não é o que a gente diz, mas é o que Deus fez na nossa vida. A maneira como Ele tocou dentro de nós. E quando Deus olhar para nós, Ele precisa ver o que em nós, irmãos? Ele precisa ver Cristo em nós. Como está escrito no texto, Cristo em vós, esperança da glória. Então quando Deus olha para o homem, tem que ver nele Cristo. Porque é Cristo que autentica a nossa salvação. Porque se Deus olhar para nós e não ver no nosso coração Cristo em nós, Ele não nos reconhecerá. Quem são vocês? Quem são vocês? No final das contas, tem que ser reconhecido pelo noivo. Tem que ser reconhecido pelo noivo. Quando será o dia? Nós não sabemos. Pode ser hoje? Pode. Pode ser meia-noite? Pode, mas pode ser meio-dia também. Porque o texto diz que um será deixado na cama, outro levado, um será deixado no campo, de dia, de noite, no trabalho, em casa. Não está falando de horas, de situações. Está falando de quê? Que há os que serão salvos e há os que serão condenados. Há os que serão levados por Deus e há os que não serão levados. E ponto final. Não é a gente que quer ou que a gente acha, são as decisões de Deus. São sempre as decisões de Deus. Portanto, irmão, quando Jesus fala vigiai, vigilância não é mérito. Eu entrei no céu porque eu fiquei atento. Não, vigilância é expectativa. Nós esperamos pelo Senhor. Amém. Mais do que os guardas esperam pelo amanhecer. Amém. Nós vigiamos porque esperamos. Quem não espera, não vigia. Nós esperamos o Senhor, então nós todos os dias estamos atentos. Para os que creem, tudo é sinal. Qualquer coisa. É como a figueira. Naturalmente tudo aponta para o momento em que Cristo virá. Para os que não creem, tudo é enfadonho. A gente dorme, cansa, não tem sentido nenhum. Por isso que muitas comunidades hoje pregam o quê? A felicidade, o bem-estar, a realização pessoal. Nem se fala mais de Cristo muitas vezes, muito menos da volta de Cristo. Porque toda a expectativa do homem está aqui, mas a expectativa dos que creem está no porvir. Porque nós, que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós não somos mais daqui, somos cidadãos do reino de Deus, forasteiros dessa terra, a nossa pátria não é aqui, aguardamos o dia em que nós entraremos pelas portas da cidade celestial. Amém. Então nós vigiamos porque esperamos, e não porque estamos preocupados. O que a gente aprende muitas vezes é que a vigilância é resultado da preocupação. Será que Jesus está me vendo? Será que Ele sabe o que eu estou fazendo? É claro que Ele sabe, é claro que Ele vê. Não é o que eu espero,
que aconteça daqui a um minuto, mas é o que eu espero que aconteça com certeza na eternidade. Por isso, pregação não é terror, é esperança. As pregações, o ensino, não são para deixar as pessoas apavoradas, em dúvida. Quantos cristãos saem dos cultos em dúvida? Será que eu fui salvo? Será que se Jesus vier hoje, Ele me levará? Não, a pregação é esperança. Irmão, aconteça o que acontecer, na hora que Jesus voltará, nós estaremos com Ele. Pregação é esperança e certeza. As noivas que têm o óleo, que têm a marca, que têm como manter a sua lâmpada acesa, elas não estão preocupadas. Elas estão prontas. Pode ser hoje, pode levar tempo, elas estão sempre prontas. Mas as que foram imprudentes, elas estão com um problemão, sem solução agora. Não tem solução. Da mesma forma, santidade não é unção. Óleo, azeite, santidade é marca. Cristo nos marcou com o poder do seu sangue. Nos marcou eternamente. Seremos vistos por Deus. Porque os olhos de Deus, como é que diz o texto de Crônicas 16? Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. Então os olhos do Senhor estão sobre nós, constantemente. Então a pergunta, para a gente fechar esse momento sobre a parábola das virgens, a pergunta é muito simples. A sua lâmpada está acesa? Essa é a pergunta. Eu tenho o Espírito Santo no meu coração? Eu realmente nasci de novo? Eu tive um encontro com Cristo? Eu realmente me encontrei com o meu Senhor e Salvador? Porque se eu me encontrei com Ele, se eu nasci de novo, se eu realmente tenho a água da vida dentro de mim, a lâmpada está acesa, e está acesa pela luz do Espírito de Deus. Mas se eu não tive esse encontro, se a minha relação com Cristo é só religiosa, é só relacionada, ligada à igreja, ou à família, ou às práticas morais, eu posso até ter lâmpadas, mas ela não tem luz. Ela não tem a marca do Espírito Santo, ela não tem o toque de Deus, ela não tem o selo de Deus, ela não tem a água da vida. Então essa parábola, ela não é para nos assustar, porque se somos crentes, se nascemos de novo, se cremos em Jesus, não me importa se há guerra em Israel agora, ou se o mundo vai entrar em paz, porque há versículos que falam sobre guerra, e há versículos que falam sobre paz. Jesus fala em Mateus 24, que haverá guerra, rumor de guerra, isso, aquilo outro, mas a Bíblia também diz que quando todos disserem a paz, lhe sobrevirá repentina destruição. Então, para nós que somos crentes, tanto faz se é noite ou dia, se é paz ou guerra, se existe fome ou abundância, porque nós olhamos pelos muros e esperamos o alvorecer do sol da justiça. E quando Cristo voltar, pode ser a situação que for, nós estaremos com Ele, na arca, fechados nele, salvos por Ele. Quem deve temer esse tipo de parábola? Quem não tem óleo na sua lâmpada, quem não se encontrou com Cristo, quem não nasceu de novo. É assustador mesmo, é iminente, né? Porque o que esse tipo de situação que nós vivemos hoje no mundo causa nas pessoas? Desesperança, incerteza, medo. O que vai acontecer amanhã? Nós não sabemos. Onde vai dar o mundo? Nós não sabemos. Vai ter remédio, vai ter vacina, vai ter morte, vai ter solução? Nós não sabemos. Então, para os que não sabem, é terror, é medo, é pavor. Mas para os que creem, irmãos, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém, irmãos? Amém. Porque esses que creem no Senhor não têm medo, nem do presente, nem do porvir. Então Jesus fala para os seus discípulos, fiquem tranquilos, porque depois que todas as coisas passarem, depois que o Evangelho for pregado, depois que o mundo passar por todas as suas fases, nações, reinos, épocas e estações, no final, a última cena é a seguinte: eu estarei assentado no meu trono, e os que creem em mim viverão comigo para todo sempre. Como ele disse em João 6, eu sou o pão da vida, quem comer desse pão, eu ressuscitarei no último dia. Eu sou a água da vida, quem beber dessa água não morrerá, mas viverá eternamente. Todas as promessas de Cristo apontam para a vida eterna. Então a parábola das virgens só é assustadora porque o ladrão pega desprevenido quem não espera. Mas para os que creem,
O noivo pode chegar de manhã, de tarde, de madrugada, a lâmpada está aqui, o óleo está nela, ela está acesa e Deus está conosco. Amém, irmão? Amém. O legal das parábolas escatológicas é exatamente isso. Quem nasceu de novo, quando lê um texto como esse, quando lê os versículos, o Espírito Santo aquece o seu coração. Você volta para casa como? Tranquilo, seguro. Você se pega até sorrindo. Caramba, por um minuto eu tinha me esquecido que a presença de Deus vive no meu coração. Eu fiquei tão confuso essa semana, tantos problemas, tantas notícias de morte, desemprego, Covid. Por um pequeno momento eu me senti desamparado, mas ao ler esse texto eu me lembrei que o meu Senhor jamais me desamparará. Ele virá. Os que creem no Senhor, ao ler esse tipo de passagem, eles não estão preocupados com os que não serão salvos, porque isso não nos importa, irmãos. Isso não é preocupação nossa. A nossa preocupação é compartilhar a boa nova de alegria. Qual é a boa nova? Todo aquele que nascer de novo, o Espírito de Deus encherá a sua lâmpada. Essa é a nossa preocupação. E não a preocupação e nem a acusação. E aí, você vai ficar ou vai subir? Você é louca ou é prudente? Sua virgem é louca? Isso não é a nossa preocupação, irmão. Porque, na verdade, esse tipo de parábola, quando Jesus conta, todas elas é para dizer o seguinte: não se preocupem. Não deixem que todas essas coisas que vão acontecer esmoreçam o coração de vocês. Lembrem-se, eu sou o Senhor. O tempo está nas minhas mãos. Eu governo. E vocês são os meus servos. Então vocês se assentarão nos tronos comigo. Por quê? Porque eu acendi a lâmpada que vocês têm. Amém.